Oi, Rossano, Olá, tudo bom? tudo e você? Tudo tranquilo. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tá bom. Ah, então beleza. Só arrumar aqui. Cai não, filho. Bom, vou esperar um pouquinho, deixa eu ver que horas são. 8:01. Mais uns 2 minutinhos a gente já começa a falar. Boa noite, o pessoal tá entrando. Você consegue ver também, Rossano, as Sim, sim, mensagens? sim, sim. Ah, Aparece então aqui tá. para mim também. Ah, então beleza. Ai, tá, o pessoal. Rossano, vai ter um pessoal, não sei se vai entrar dos Estados Unidos, do México, tá? Que eles já me falaram que eles não entendem muito, eu falei, eu muito menos, eu falei, mas nós vamos conversar. Eu falei, qualquer dúvida, depois a gente fala, o doutor N já entrou. E, Valeu, Camila. Tudo bom? deixa eu ver aqui, Andréia. Bom, gente, vamos lá. Muito boa noite a todos. Hoje a gente vai falar sobre insetos da alimentação humana e eu convidei nada mais do que o primeiro chefe a trabalhar com isso aqui no Brasil. É o chefe Rossano Linassi. Ele não é daqui de São Paulo, ele é de Balneário. E aí a gente vai se apresentar um pouco, a gente vai falar a nossa trajetória, ele vai falar um pouco dele, eu vou falar como que eu entrei nessa área também, tá? Então vamos lá, Rossano. Alguns conhecidos aí, o Jabur, o Gilvão, o Botão, Karina, Camila, Marcele, enfim. Bom, só para a gente introduzir esse assunto, então, a questão do inseto na alimentação humana, ela vem sendo trabalhada no mundo inteiro. E tem sido indicada, inclusive, pela FAO, que é o braço de agricultura e pecuária da ONU, e vem surgindo aí como uma nova opção alimentar, uma comida para as futuras gerações. E outro aviso bastante importante quando a gente fala de alimentação com insetos é que a gente não deve consumir qualquer tipo de inseto, né? Somente aqueles próprios para o consumo e que sejam mais adequados aí, que, principalmente se forem de criação, quanto melhor, né? Bom, eu comecei a trabalhar com insetos por acaso, num artigo aí de faculdade, enfim, e só acabou voltando depois com o convite do Heraldo para participar do evento lá em Feira de Santana. De Feira de Santana a gente fez o livro e aí a coisa começou a andar de uma maneira diferente, começou a unir muitas pessoas aí dentro dessa área e resumidamente é isso. Ah, bacana. Grande Heraldo aí Bom, também presente. ah, entrou, quanto mais um tema melhor, a Everaldo, ó, o Pedro, professor Pedro de Enologia, olha, que legal, ele está em Portugal. Bom, eu comecei a conhecer essa parte, foi numa pós-graduação, desenvolvimento de novos produtos alimentícios, onde nós tivemos uma semana de inovações e tecnologias. Então, o João Pisa, ele foi falar de controle de pragas. Então, ele trabalhava com criação, né, de insetos para controle de pragas. E ele comentou de um pessoal que trabalhava com insetos na alimentação humana no Brasil. Né? Quando a gente fala em insetos, a gente pensa, logicamente, na China, né? Você fala, olha, a China. Eu falei, nossa, aqui no Brasil? Ele falou, sim, aqui no Brasil. Aí eu fui atrás desse pessoal, né? Me apresentaram os insetos, e fui atrás de livros também. Aí, como o Rossano, ele é formado em gastronomia, assim como eu, então
a gente tem mais algumas coisas mais em comum. Claro que a gente não deixa a desejar, né, os outros profissionais, biólogos, o tecnista, né, mas a parte de gastronomia, eu acho que é um pouco melhor para entender. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo, gente, vocês estão me ouvindo? Tá. Ele falou que está replicando. Gente, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí, por favor, para falar se está tudo bem. Tá fazendo eco? Peraí, que o Russano, ele saiu, teve um problema, ele está entrando. Bom, então eu comecei tive que fazer um trabalho, o pessoal falou que estava tudo ok. Acho Não, que isso aqui não é do seu, não. Bom, qualquer coisa o pessoal aí me fala, ó, não tá legal, tá dando eco, vocês me falam, tá? Então, nessa pós-graduação, eu tinha que desenvolver algum produto, né, em escala industrial, de preferência algo novo. Então, eu fui atrás desse pessoal. Aí eu falei, poxa, fui estudar um pouco, fui pesquisar, e eu falei, poxa, por que eu não posso desenvolver alguma coisa com inseto? Aí eu falei, eu vou usar farinha. Aí eu desenvolvi um bolo de chocolate, né? Eu fiquei um pouco, como eu posso dizer, meio cismada. Eu falei, poxa, bolo. Aí eu falei, mas vou trabalhar com aonde? Aí eu falei, pô, vai ser para criança, porque criança normalmente não quer comer, é meio chato para comer. Eu falei, pô, o bolo de chocolate toda criança gosta. Então eu desenvolvi esse bolo, nós fizemos testes e deu tudo certo. Aí desenvolvi embalagem, menos rótulo, mas assim, a parte nutricional, enfim. Aí eu acabei comparando, né, esse trabalho que eu fiz, no desenvolver, eu comparei com 5 bolos que a gente conhece, né, de marcas famosas, e vi que eles têm o bolo com inseto tem muito mais fibra, mais proteína, no entanto, meu bolo tem teor proteico alto, tá? Aí, alto teor de fibras em comparação aos outros dessa área e, tô aí, tô estudando, não tô ligada a nenhuma universidade, né? Eu pesquiso, estudo, mas pretendo fazer um mestrado um dia na área, né? Eu já tenho encaminhamentos, né, para fazer, mas agora só estou guardando alguns, principalmente esse coronavírus para passar, para continuar. E aí, Rosana, o que mais que você. Então, o que te levou a escolher esse tema? por acaso. Eu acho que tudo acaba sendo um pouco por acaso a coisa e os convites acabaram surgindo no tempo certo, as pessoas acabaram se juntando e acabou dando nessa aqui no Brasil, né? Lógico, com essas pessoas começando esse movimento e hoje em dia com aí, dezenas de pessoas aí envolvidas tanto na cadeia produtiva aí como o Ginaldo aí que acabou de entrar. Agora eu vi agora. Enfim, eu vocês mandaram diversas perguntas, aí a gente vai tentar responder elas aí durante essa live, durante essa 1 hora. São diversas perguntas, talvez uma ou outra fique de fora, mas fiquem à vontade para ir mandando perguntas aí também pela live mesmo. Sim, sim, o pessoal pode. A gente vai desenvolvendo aí o decorrer aí das perguntas e qualquer coisa vocês podem fazer outras, tá? Se você tirar o fone, o eco sai. Tô falando para você, Rosana, para você tirar o fone, que tá dando mas, eco. mas normalmente fica pior. Tô falando, mas não sei. Eu perguntei, quando você saiu, eu falei se estava tudo bem, falou que minha voz estava ok. Então, pessoal, aí eu comecei também.
né, fui pesquisando, aí começou essa parte, assim como o Rosano também, começou convite para em universidades, em congressos, para estar participando, né, dessa área. E vou ser sincera, pulsa, ó, o Rosano saiu de novo, insetos. Nossa, a barata tava assim, do outro lado da rua, eu corria para onde estava apontado o nariz. Nossa, aí você vai falar, nossa, e agora? Você ama barata? Não, amo, assim, não durmo com ela. Mas eu consegui entender e ter um carinho especial por eles, né? Por elas, enfim, pelos insetos hoje, tá? E aí, Rossano, Só beleza? perguntou quais insetos tu utilizou para fazer o bolo. Ah, foi, não vi, olha, tá vendo? Foi a farinha de tenebro. Aí eu tô com alguns aqui para vocês verem depois. Não sei se você também tem aí. Eu já deixei tudo aqui esquematizado. Não, pode Tá, mostrar aí, tranquilo. tá. Paulo, Pedrinho aí. Então, olha aqui, ó, só para vocês verem. Isso aqui é uma farinha. Pode ser de qualquer inseto, gente. Então, você pode colocar em bolos, biscoitos. É que eu falo, o chefe é o Rossano. Eu, embora formada, né, a minha área sempre foi outra, mas o dono aí do pedaço é ele. Então, era ele que eu consultava, era ele que eu mandava mensagem, eu tô com dúvida, a parte de opções. Agora eu sei que alguns dos insetos, o que a gente precisa ter em mente são as técnicas gastronômicas aplicadas em cada inseto. Então, não é simplesmente, vou fazer isso, não. Você tem que conhecer as técnicas gastronômicas, né, as técnicas culinárias, enfim, para você saber que a gente chama de métodos de cocções, né? Então, a parte, quem teve aula comigo, meus alunos aí também entraram, então, eles sabem muito bem método seco, misto, aí dentre esse amplo, você tem alguns que você pode estar aplicando, você pode defumar, você pode cozinhar, enfim, você pode aplicar em todos os tipos de métodos aí nos insetos. Então, como eu falei, então aqui você pode, a farinha você pode usar aí quaisquer preparações. Você não pode falar em algumas preparações que ele já aplicou, a farinha. Ah, já fiz pães, bolos, bolacha, barra de cereal, ah, base para molho, enfim, empanado para carnes. Eu acho que os usos são os mais variados possíveis, né? Sim, E o que vale mesmo é a criatividade, enfim, e a questão principalmente aí que o Heraldo também sempre nos lembra, que a gente precisa diversificar os insetos que a gente cria para que a gente tenha mais, enfim, mais tipos. São 2.000 espécies catalogadas aí no mundo inteiro. Hoje, de criação aqui no Brasil, a gente tem em torno de 8, 10 tipos diferentes aí sendo comercializados. Então, a gente precisa realmente diversificar isso para, lógico, para quem faz pratos como a gente aqui, é muito mais fácil pensar quando se tem mais variedade. Porque senão a gente acaba sempre utilizando o mesmo inseto por várias vezes, em várias preparações, ele acaba cansando um pouco até para a gente, que aí haja criatividade para fazer 50 coisas com o mesmo ingrediente, né? Que não é tão versátil, vamos dizer, como uma carne ou alguma outra coisa assim, que o resto do acompanhamento acaba dando uma roupagem nova para o prato. Como são insetos diminutos, aí pequenos, aí isso acaba sendo mais difícil, né? sim, é que eu falo, a gente precisa ter as técnicas, né? A gente tem poucas variedades aqui no Brasil, mas o problema é multiplicar as técnicas. Aí a gente tem as diversas. Uma coisa que eu ia comentar é que em relação à conversão, né, a parte de ração de carne. Então, para você ter 1 quilo de carne bovina, o boi precisa em torno de 8 a 10 quilos de ração para ele ter 1 quilo de proteína de carne.
Enquanto o inseto, vamos falar aí o grilo, pode, claro, pode depender um pouco da espécie, mas para você ter 1 quilo, você precisa alimentar 2 quilos, né? Então, isso é o que me fez gostar da área. Não é só o falar, não é só o falar, olha, porque é algo da moda. O pessoal perguntou muito, professora, você não tem a parte de sustentabilidade, você vai usar pouco recurso, né? Tanto água como espaço. Eu comento até com os alunos em sala de aula, gente, daria para criar um boi aqui nessa sala? Não. Eu falo, então, nessa sala dá para criar, sim, muitos insetos. Muitos e muitos insetos. Quais espécies? Ah, tá. Eu vou lendo aqui, gente. Então, aí essa parte de conversão é bem bacana. Que mais? Então, os insetos, o pessoal da nutrição, eu falo, eles apresentam um teor baixíssimo de carboidrato. Então, para 100 gramas, de 1 a 6 gramas de carboidrato. Olha só que bacana. Fora que os insetos, eles têm, além de proteico, né? Eles têm gordura poliinsaturada, fibra, eles têm zinco, selênio. Nossa, gente, a hora que eu fui estudar, é por isso que eu me apaixonei pela área. Quer complementar alguma coisa, Luciano? Só pegando algumas perguntas que estão feitas aí, algumas anteriores. Tá. Qual a procedência e cultivo dos insetos hoje aqui no Brasil? Eles são basicamente de criadores. A gente tem aí 3 ou 4 criadores grandes aqui no Brasil e outras dezenas aí espalhadas pelo Brasil todo que criam em menor escala, enfim, mas que também estão comercializando para o mercado. O que a gente tem hoje no Brasil com relação ao mercado de insetos é voltado à proteína para ração animal. Sim. A questão para humanos ela ainda é muito na base da pesquisa, na base do desenvolvimento de produtos e nas tratativas aí com os órgãos como o Ministério da Agricultura e com a Anvisa para fazer as aprovações aí que seriam de novos produtos, né? Aí é um caminho bastante árduo aí que tem que se percorrer com as análises desses insetos, com a questão fitossanitária, enfim, com as questões todas relacionadas à higiene e à sanidade desses animais. E para ter uma entrada como novo alimento a partir do Ministério da Agricultura e a partir daí ter alguma a resolução da Anvisa que aí libere de fato isso no Brasil. Então, o que a gente tem hoje não está proibido, mas não está permitido. Então, o que a gente sabe é que alguns restaurantes acabam servindo isso. A gente serve muito isso quando dá palestras ou quando está dando uma aula, algo assim. Mas ainda tem uma grande insegurança por parte de investidores e de pessoas que querem investir no inseto enquanto alimento para que isso seja maior, né? E que possa ter uma penetração maior, ter mais produtos industrializados. E aí a questão que também está aqui nas perguntas, a questão de adaptação e etc. O que a gente faz hoje em dia é colocar o inseto inteiro no prato para que ele realmente apareça e as pessoas digam, ok, tem inseto nesse prato, eu posso comer e não vai me fazer mal. Para tentar mostrar de fato para as pessoas que isso está no prato e que elas podem comer sem problema nenhum, vencendo somente aquela questão da barreira do tabu, do preconceito e assim por diante. A longo prazo, é evidente que a gente vai ter que trabalhar com farinha, com subprodutos, com isso sendo ingrediente de outros produtos, porque isso com certeza vai facilitar muito o consumo, porque aí eles ficam disfarçados, né, dentro dos preparos, e isso com certeza as pessoas comem muito mais fácil, né? Sim, é engraçado que quando eu comecei né, nessa área, eu achava que todo mundo ia comer inseto assim, como se fosse biscoitos, né? E eu tenho visto, sabe, mas eu não sei, claro, a gente está trabalhando para isso, mas eu vejo que em forma de farinha,
introduzido em vários produtos, é muito mais fácil. É o que eu falo nas palestras. Eu falei, o meu trabalho, eu falei, eu acho que de todos, é colocar na indústria alimentícia. Então, é fazer uma força, sabe, essas empresas aí grandes, colocar a farinha em biscoitos, em pães, tipo, né, o whey protein não chega nem perto da farinha, né, se você for comparar. Então, as minhas colegas, né, o pessoal da nutrição aí da área de alimentos, nossa, vai pirar na parte de micronutrientes, macronutrientes. Nossa, perde muito, perde muito em relação ao whey protein e a farinha, né? Por isso, lá fora, a gente tem já produtos com base de chocolate, whey de insetos, né? Então, com chocolate, baunilha. O que tem uma pergunta aqui que fez qual a porção, né, indicada para suprir a IDR. A IDR é a ingestão diária recomendada, tá? Então, assim, vai depender né, ser adulto ou criança, tá? Mas, normalmente, aí na pirâmide alimentar, a gente sabe que o pessoal tem que consumir aí de uma ou duas porções. Aí vai depender, né, se é homem, se é mulher, isso vai depender da porção. Só que vai ser a parte proteica dos insetos é muito mais forte do que o animal. Nesse sentido, a gente pode colocar que os insetos eles têm aí em média 50 a 60% de proteína em relação à base seca, né? E Sim, uma absorção disso na faixa de 80%. Se a gente sim, comparar isso diretamente com a carne de gado, ele tem entre 23 a 30% aí de proteínas e a absorção é em torno de 40 a 50% no máximo, né? sim. Então, a gente vê que uma porção menor de insetos vai ter o mesmo aporte de proteínas que uma quantidade muito maior de outros tipos de carne, né? Tanto carne vermelha quanto frango, enfim. Sim, melhor que os insetos, ele tem ômega 3 e 6, coisa que você precisa, no caso, colocar o peixe. Então, eu acho bacana essa parte. Tem uma pergunta aqui. Né, vocês mandaram várias perguntas. O Rossano, eu falo, o Rossano também complementa. Então, aqui, como vencer a repulsa que temos por insetos e não associá-los com insetos, né, não comestíveis? Eu sempre respondo que é comendo. É o melhor jeito de vencer a barreira. É isso mesmo. Mas é como a gente já vinha falando, que uma das coisas é disfarçar esse ingrediente dentro de outras preparações, tendo todos os benefícios aí de vitaminas, minerais e principalmente da proteína, mas disfarçando eles para que eles não apareçam como a gente faz normalmente nos pratos, né? Outra forma é também levar isso de maneira bastante exótica para os pratos, afrodisíaca, etc. e tal, que são as coisas que no marketing acabam vendendo aí para o restaurante. E então trabalhar isso com um público mais específico, como foi, sempre faço um paralelo aí com o sushi, por exemplo, que há 20 anos atrás ninguém comia. Isso mesmo. Hoje em dia é uma febre, todo mundo sai, todo mundo come e é uma coisa absolutamente normal, né? Sim, Então, com inseto é da mesma forma. Ele pode se trabalhar com nichos, pode fazer isso. A única coisa que a gente não pode fazer é transformar isso em comida de pobre, entre aspas, né? sim, sim. Sem preconceitos aí com as pessoas. Mas a gente tem experiências passadas de que quando se torna um alimento aí estereotipado para pessoas carentes, enfim, para as pessoas que têm necessidades, isso acaba interferindo porque elas não consomem por se sentirem mal, por se sentirem inferiores, e as Sim, pessoas que têm condições não consomem porque é relato a pessoas inferiores, entre aspas, né? sim, Que não mesmo. estão no ciclo delas. Então, isso dificulta e por isso que o caminho é um pouco inverso, é tentar, primeiro, expandir as produções para que o preço por quilo caia bastante,
E isso a gente só vai conseguir com mais produção. E depois é trabalhar os produtos industrializados. Isso começa por nichos e depois isso acaba ficando também mais barato e dando acesso a todas as pessoas, né? Sim. Não, o Rostano falou isso é verdade. A pessoa pode até perguntar isso, o preço, o valor, né? Vai depender muito do inseto, enfim, mas gira aí de torno, vamos colocar, tá, eu não sei quanto que tá agora, tá? Mas 250, 300, 350 o quilo do inseto. Não, é caro? É entre 250 e 450, Olha só, tá vendo? dependendo do tipo, né? Então, aí você vai falar, nossa, isso é só para a gente, né, para a gente top. É que eu falo, a gente precisa primeiro regularizar, né, para realmente expandir, né, a criação, para depois o preço cair e para poder desenvolver aí produtos e realmente começar a atingir o mercado, não, como ele falou, não de pessoal classe C, D, né? Mas sim classe B, sabe, classe A, porque aí o pessoal, a gente sabe que o pessoal vê televisão, fala, olha, fulano tá comendo, pô, eu também vou comer. Agora, se você começar, o que você não falou, colocar para o pessoal mais simples, né? Mais pobre, não, né? O pessoal não vai comer mesmo. Vai falar, o que isso aqui é comida para cachorro, né? Que nem cachorro come, né? A gente sabe disso. Ah, vamos lá, agora deixa eu ver uma outra pergunta aqui, ó. Valor nutricional e apresentação de embalagem. Então, valor nutricional, eu até anotei aqui, eu fiz umas anotações aqui, eu sei que o pessoal da área ia perguntar. Então, assim, mais ou menos, tá? Um grilo, ele tem em 100 gramas 127 quilocalorias, né? O tenebro gigante, eu vou mostrar para vocês qual que é. O tenebro gigante é este aqui. Esse aqui, peraí, esse aqui tá fino. Esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Então, esse é o tenebro gigante. Ele tem em torno de 200 quilocalorias, tá? E o grilo, um grilinho, esse aqui é baratinho. O grilo, o grilo tem em torno, como eu falei, de 127. Vou falar, cadê as anteninhas? Claro, a desidratação às vezes acaba caindo, né? Aí, a apresentação de embalagem, né? A gente, infelizmente, o pessoal às vezes acaba comercializando meio, né, que artesanalmente, mas não, não pode. É que assim, fica a faca, dois lados, né, da faca. Se aparecer uma vigilância sanitária, o que vai acontecer? Eu vou falar com o pessoal, claro, da alimentação. A gente sabe que nos hospitais, em restaurantes, nós temos procedências a seguir, né? Para a gente como fazer para homologar, para catalogar um fornecedor, né? O pessoal da área sabe. Então, você imagina um inseto. De onde vem esse inseto? Posso ir lá conhecer? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, é meio complicado a parte para você trabalhar isso. Ah, tem restaurantes que trabalham? Tem, mas é algo, são pequenas preparações. Mas você comercializar igual, vou comercializar meu bolo ou meu pão, porque eu já fiz teste, já fiz nhoque foi farinha de grilo. Né? Eu desenvolvi a massa, ela ficou mais escura, parece uma massa integral. O Rossano está mostrando aí, ó, algumas preparações, vocês estão vendo. Olha que bacana. Claro, vocês vão estar perguntar, nossa, mas por que precisa estar exposto o inseto? É que assim, para evento, eu acho bacana para o pessoal ver. Porque se eu trazer um bolo para vocês, eu vou falar, tem farinha. Ah, professora, imagina, não tem. Vou trazer um pão, uma massa. Ah, professora, imagina, não tem. Né?
Então, a gente acaba colocando, e tem uma pergunta aqui, por que que tem que colocar? Mas é visual para o pessoal ver que tem, né? Mas, claro, isso acaba deixando o pessoal meio, né, com repulsa, né? Mas nesses eventos, é mais para o pessoal ver que tem mesmo, tá? Para acreditar que tem mesmo. Olha lá, tem alguns pratos, ó, você não está mostrando. Olha que bacana. Aí perguntaram Bom, aqui, fala. referente aí ao que a Ana estava comentando, o que a gente tem que tomar em conta hoje no Brasil é que, como não é permitido nem proibido, o negócio pode oferecer isso para os seus clientes. O que eu sugiro é, se alguém está querendo fazer isso, faça no mínimo uma consulta à vigilância sanitária da sua cidade. Pergunte, diga, olha, eu compro de tais fornecedores, vem dessa forma e eu quero utilizar para fazer lá um prato especial do meu cardápio. Então, vocês tendo uma autorização não vai ter porque não tem base para isso, mas vocês Sim, tendo a ciência deles e o ok, eu acredito que se evitam muitos problemas a partir daí, né? sim, sim. É o que eu falo, se aparecer a vigilância sanitária no restaurante, vou abrir um restaurante, fica meio complicado, né? Você não tem aí respaldo para você falar, "Pô, de onde vem esse? Tá, eu tenho um fornecedor que eu confio, tá, mas e aí? Como é que é feito? Como é que é criado? Né? A gente sabe, rastreabilidade, né? Ah, É você tem um molho mais... muito, Fala. muito importante o que está aqui. Ninguém pode comer sem saber do que se trata, justamente porque pode ter alérgenos, pode ter coisas que causam, enfim, doenças ou para restrições alimentares, enfim. Então, de fato, tem que sempre mostrar que tem e dizer que tem, qual é a composição, enfim, isso é uma normativa já de outros alimentos e que a gente deve replicar na questão do inseto também, né, da mesma forma. Sim, sim. Quem tem alergia, né? A gente sabe que os insetos ele tem a quitina, né? Que seria o que vai o exoesqueleto, tá? E então vou colocar o camarão. Não tem gente que tem alergia, né? Eu tive colegas que foram manusear, sabe? Só de sentir o cheiro já ficava tudo pipocado. Então a gente, quando o pessoal vai, a gente vai em congresso ou traz para degustar, a gente fala, não pode, né? Se você tem alergia, mas nem um pouquinho, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a sugestão para escalar o negócio de produção de insetos? Além dos Hum. aspectos legais, que a cadeia produtiva de insetos comestíveis deve fazer? A questão legal impacta muito nessa questão porque ela limita muitos negócios que podem ser feitos a partir da proteína de inseto, né? Outra questão que a gente precisa avançar é mecanizar mais essas produções, deixá-las maiores e de uma forma mais rápida para ser produzida, assim como se faz na China, por exemplo, quando se fala em produção de inseto. E depois é justamente fazer essa criação de produtos industrializados, fazer acordos como foi feito na França com o Carrefour Sim, e, e aí e levar isso para o público, enfim, divulgar isso e fazer um pouco daquilo que a gente vem fazendo nos últimos anos, que é levar isso para jornais, revistas, televisão, rádio, essas lives dentro de sala de aula, palestras e assim por diante, né? uma outra coisa que o pessoal pergunta aqui eu posso sair coletando, né, qualquer inseto, embora você tenha comentado, mas, gente, não. É que eu brinco na sala de aula também. Eu falo, eu não vou pegar o Baygon, tacar no bueiro e ficar com o cestinho esperando. Não é assim, gente. Né? Mesmo os outros insetos, não é. O Rossano comentou, são de criação, né? A gente não sai coletando. E uma outra pergunta, se é necessário ingerir certos tipos de insetos vivos. Aí eu pergunto para os alunos, vocês estão largados e pelados? Vocês estão no meio da mata? Não, né, gente? Claro, a gente vê alguns países aí
comendo, eu acho que é meio sensacionalista, pegando, às vezes, não é nem inseto, mas outros ratinhos, alguma coisa assim, molhando em algum molhinho e comendo. Gente, sem necessidade, né? Agora, se você estiver na selva, né, quando o pessoal precisa comer, é uma coisa. Agora, para isso, não. Aí, porque o pessoal às vezes acaba mandando, olha, a professora está comendo uma lagarta viva, está comendo não sei o que, não. Aqui, né, eu sei que o pessoal tem cultura, pode comer. Quem está acostumado, outras culturas, beleza, mas aqui, gente, não precisa. Quer complementar alguma coisa, você não... A questão de gosto, né? Normalmente a gente não come nossas fontes de proteína, citando as mais normais aí como frango, peixe, carne bovina, carne suína, a gente não come isso vivo, né? Então, não tem por que fazer isso com inseto que também merece respeito, merece um abate de acordo, enfim, tem toda uma questão legal e também com relação ao aspecto do bem-estar animal que também deve ser respeitado, né? Sim, sim, é o que eu falo, a gente não mata inseto chinelada, né? Não é chinelada, não é com bom, não é, né? Tem um procedimento correto. Deixa eu ver se tem aqui. Respondendo ao Qual é Pedro uma? aqui, quando Tá. você pensa na próxima pergunta, não tenho ainda trabalhos nessa área com atletas de alto rendimento. Tem, na verdade, na questão do estudo do inseto é tudo muito inicial. Então a gente ainda carece de muitos estudos nas mais variadas áreas aí para conseguir determinar o quanto é melhor a vantagem em fazer esse consumo. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que os atletas de rendimento eles não se baseiam em uma só fonte de proteína, né? Eles acabam diversificando de acordo com enfim, com a etapa do treino, com o tipo do que está sendo feito, e acho que a partir daí sim dá para tentar desenvolver alguns produtos e algumas coisas que vão que podem ser benéficos e com certeza é um nicho de mercado grande que pode ser explorado comercialmente de uma forma bastante satisfatória. Gente, me perdoe. Olha, travou aqui. Eu estou procurando, gente, tem muita pergunta. Nossa, por que, que o meu não vai sozinho? Devia ir Se sozinho, tu você voltar, colocou. não. Se tu voltar, não. Se tu deixar no final, daí ele vai sozinho. Ah, gente, porque assim, tem, né, a outra coisa, cochonilha, né? A cochonilha é um inseto, a gente sabe que pode ser usado que é a cor carmim, tá? E fora os subprodutos, né, que são da, né, abelha, vou falar o vômito da abelha, né? Quando o pessoal fala, credo, professora, eu falo, pois é, vocês comem inseto e não sabem. Então, aqui temos outros insetos liberados pela Anvisa? Não, assim, é o subproduto da abelha, né? E a cochonilha que nós temos. Tem uma E os outra demais pergunta. insetos aí Sim, que a gente tem de criação aqui no Brasil, a barata cinérea, Madagascar, barata blaberus, outras sim. subespécies de baratas, as larvas de tenebro que a Ana mostrou, grilo, larvas de mosca soldado negro, larvas de mosca doméstica, bicho da seda. Tudo isso tem uma liberação para que seja colocado como ração animal, né? Sim. Aí o que o pessoal perguntando qualidade de proteína comparada a vegetal ou animal. Gente, eu tenho, mas eu não estou com ela aqui. Se você quiser, depois eu passo. Agora, na parte animal, eu tenho aqui uma tabela até de cortes, né? Então, assim, eu vou falar em 100 gramas, né? Proteica, a base seca. Do tenebro, que eu usei para farinha, ela tem 47,10 de proteína. Aí, um frango, né, um peito, 22,8 de proteína. Frango coxa, 20,6. Suíno, 22,8. Aí, assim, patinho, 21 gramas por 100 gramas, tá? Alcatra, coxão mole, ó, 20, 22. Comparado, ó, ao tenebro, eu vou mostrar para vocês qual que é o tenebro. Isso, pessoal, lembrando que esse teor de proteína ele está muito relacionado com o que o inseto consome. Então, se a gente tiver uma ração melhor, mais elaborada, mais forte, esse inseto pode ter mais proteína ainda.
Só que, logicamente, para quem cria, se faz aquela proporção do o quanto de proteína para o quanto eu posso gastar com a ração para esse animal, enfim, para depois ter uma venda comercial dele. Então, esse é o tenero. Então, assim, comparando, tá, gente? Eu tenho de vegetais, mas eu não tô com ele aqui. Eu tenho com soja. Qualquer coisa você me pergunta depois, tá bom? Aí, o que mais que o pessoal perguntou? A parte de rendimento. Gente, é que eu falo, na parte de suplementação, meu, você fica rico. É que, infelizmente, aqui ainda não está, né, legalizado, a gente não pode fazer esse tipo de coisa ainda, né, para o pessoal. Mas a gente está estudando aí alguns casos. O que mais que eu ia comentar com vocês? O pessoal perguntou de sabores. Qual o aroma dos insetos, né? O sabor in natura, pós-cocção? É que você não comentou, vai depender também da alimentação. Então, vamos supor, é que eu não sei, tá? Eu estou estudando, mas, por exemplo, se você der, vamos supor, ervas para os insetos, gente, eles vão ter um sabor característico. Não tem aquela formiga que tem gosto de capim de limão? Como que chama formiga? Como é que chama formiga, moçana? Capim-limão. Capim-limão, pois é. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, ela tem um saborzinho. Aí você fala in natura. Gente, vai lembrar aí um cereal, uma oleaginosa, que não sabe o que é oleaginosa, uma castanha. Vai lembrar? Por que não? Aí nas preparações, aí você pode variar. Aí você pode variar. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, gente, é barata de Madagascar. Tá? Ela é grandinha, tá? Eu tenho ela ao meio, o pessoal fala, como é que tem, o que tem por dentro? Desidratada, nada. Desidratada, obviamente, nada. Tá, Ela gente? somente abatida tem bastante coisa dentro. Mas Sim. que também é Então, assim, interessante. sim. Então, aqui, o aroma, aí eu falo, aí vai in natura, você vai lembrar uma castanha, né? E após a cocção, também. É que é difícil a gente falar para vocês, né? Até A, sabor. a Depende. grande verdade do inseto é que depende muito da sua memória gustativa, daquilo que você conhece ou não, porque Sim, nas degustações que eu promovi, enfim, as pessoas falam muitas coisas. Um dizem que parece camarão, ou frango frito, ou bacon. sim. Aí outro diz que parece uma castanha rançada, outro diz Portuguesa. que... Isso, enfim, eu acho que tem tantas definições aí que eu acho que é muito particular ainda, porque hoje a gente tem os insetos bem neutros, né, esses de criação. Sim, sim. Engraçado que quando eu levo todos. A barata, eu levo às vezes duas ou três, porque eu falo, ninguém vai comer, né? Mas eu não volto com nenhuma barata. E os alunos normalmente, quando o professor, nossa, professora, lembra, tem sabor de azeite ou uma castanha portuguesa. Então, aí eu falo, bom, aí é o que você falou, a memória gustativa de cada um, aí é provavelmente cada um. Tem uma. Olha, Carol, Ana Carolina. Isso, ó, o Heraldo. Tá limão salvo o nome da espécie. Né? O mesmo grupo da Tanajura tá falando aqui. Bom, referente aí à questão de validade, benefícios, disponibilidade de compra, etc e tal, hoje em dia a gente consegue comprar ou direto com os criadores, então a gente consegue comprar tanto ele somente abatido, congelado ou desidratado, que é a forma mais comum de venda, né? Alguns até vendem em forma de farinha. Preço a gente já falou, então em torno de 250 a 450 reais o quilo. Alguns insetos que vêm de fora podem custar ainda mais do que isso. Compra no varejo, alguns pet shops têm voltado aí para alimentação animal, logicamente, né?
dá para utilizar, mas tem que ter um certo critério, ver se é de algum fornecedor que se conhece e tal, porque pode ter sido criado de qualquer forma e não ser adequado para consumo humano, né? E a validade disso, cuidados na aquisição, é uma questão, comprem sempre de fornecedores indicados pelas pessoas que pesquisam isso, que é a maneira mais fácil de conseguir um produto de qualidade. O armazenamento, se tiver desidratado, pode ser fechado num saco, guardado dentro de armários. Até uns 6 meses, normalmente se está bem desidratado, não vai ter problemas. Regiões mais úmidas, como aqui no sul, aí sim a gente precisa, mesmo ele desidratado, o ideal é colocar ele em congelamento, para que ele possa durar aí também 6 meses, talvez um ano, até desidratado e congelado, né? O meu fica. Não tenho um ano ainda, tá, gente? Mas eu tenho aí uns 6 meses, tá? Não tá no congelador e tá tranquilo. Pode ser pra. Desculpa. Quando eu vou usar em receitas, é tranquilo. O que mais aqui? O aroma, o pessoal pergunta. Livro de receitas, alguém tinha perguntado, tem um que foi editado no final do ano passado, que é insetos com diversos tipos de receitas. Aí eu participei, a Ana, o Heraldo, enfim, o professor Ramon lá do Mato Grosso é que organizou Você esse tá livro. feliz? Não, não está na mão aqui. Então tá. Então é esse livro aí. É um livro com bastante foto, com diversas receitas, em que a gente foi adaptando aí o inseto com diversas carnes, com diversos preparos, né? Então tem peixes e frutos do mar, tem massas, Caiu tem você, eu não carnes. acredito. Tô na, Tá caindo você, eu nem marquei, ó. tô na página. E, enfim, ali tem uma centena aí de receitas que podem ser Sim. utilizadas com inseto inteiro, com ele picado, com ele na massa, com ele em forma de farinha. Eu acho que tem aí uma base de pesquisa muito boa, né? Sim, sim. Acho que a conexão dele tá meio internet. Sim, sim, eu sei o que eu falo. Método de cocção. Eu falo sempre para os alunos, é igual você vai elaborar receita. Você tem lá a carne que você usa normalmente, carnes, né, frango. É só você aplicar métodos de cocções diferentes que tá tudo certo. Uma outra coisa que eu ia mostrar para vocês, o que nós temos aqui, né, no Brasil, claro, são cultura. Olha isso aqui. Isso aqui é caramujo enlatado. Caramujo, água, molho de soja, sal, açúcar, frutose, ácido cítrico e glicina. Ó. E temos esse aqui, que é o bicho da seda, também com molho. Então, lá no Bom Retiro você encontra, porque o pessoal, os coreanos, eles acabam comendo. Ah, mas se for vigilância lá, aí é a questão cultural, né? Aí é questão cultural, mas você encontra na região esses enlatados, aí tem alguns outros, é que agora a gente está com isolamento, não dá para eu trazer mais para vocês verem, mas você encontra por aí. Existe o jornal. Ah, sim, tem. Gente, Insetos como alimento e ração aí que o Heraldo está citando é um jornal sim. internacional aberto. Vocês podem pesquisar através do Google com o nome que o Heraldo colocou aí. E, logicamente, vocês vão ter aí acesso ao que tem de mais novo na área, na questão de insetos. Se vocês forem ao Sim. site da FAO, também da ONU, vocês também têm lá os anuários que tratam sobre o inseto na alimentação. Então, olha aqui, gente, tem vários livros, vários. Esse aqui eu ganhei de um produtor lá da Holanda, aí que são receitas. Lá fora a gente tem vários, vários. Aí tem esse aqui, que o Santo já participou, que é o do Heraldo, tá? É um compilado aí de vários trabalhos. Esse que eu já mostrei para vocês. E temos esse do Ramon. Coitado, eu usei tanto que eu tive que mandar encadernar, porque são poucos. Deixa eu ver.
Por que Deixa eu ver baratas se nas tem mais alguma pergunta. preparações? Por que não? Eita, Então, picotou. aqui a gente tem Tá falhando. uma pergunta Roçando. aqui, por que Bom, gente, é que insetos? eu Por que falo, acho que tá. baratas? Ih, tá ruim, ó. Tá ruim roçando o seu. A internet está muito ruim hoje. Fala, não entendi, a gente não entendeu o que você falou. O que você comentou antes de cortar? Estão ouvindo agora? Tá congelando. Tá congelando. É, minha Gente, conexão eu está sei, muito ruim. gente, eu sei que o assunto, assim, eu acho que eu, gostando quando a gente vai dar uma palestra ou aula, eu já fiquei aí manhã, metade da manhã e a tarde toda dando palestra, sabe? Fiquei 2 horas, 3, 4 horas, assim, fácil, fácil. Falando, explicando, mostrando, fazendo degustações. Aqui realmente é só mais uma pincelada para vocês entenderem. Aí o que eu comento para o pessoal da área de alimentos ou qualquer outro. Gente, vocês têm que experimentar, vocês têm que degustar, vocês têm que degustar. Ah, nossa, professora, mas eu não gosto. Igual eu falo, eu não gosto de buchada. Tá, você já experimentou? Não. Como é que você sabe? Ah, eu não. Camarão, você já experimentou? Não. Como é que você vai saber que você não gosta? Então, assim, precisa, eu falo para os meus alunos, parar com isso. Qualquer pessoa da área de alimentos precisa experimentar. Vocês são da área de alimentos, vocês precisam experimentar. A partir disso, aí sim você pode falar, olha, não gostei. Agora, olhar assim e falar, ai, não quero. Não, assim, gente, não acho bacana, não. Né? Nós da área de alimentos, a gente precisa aí estar. Tá me ouvindo? Ele tá mostrando alguma coisa que eu não sei. Aqui as principais receitas, né? É o que eu falei, tem diversas receitas. Você não tá ruim para te ver e para te ouvir. Bom, gente, Minha conexão está bem ruim. nossa, eu não, assim, tô te vendo pausado e para falar. É, tempo para chuva, preço médio do desidratado em quilo, 350, R$ 450. Engraçado. Ah, o livro pode ser adquirido. Ah, o livro, né? O livro vocês podem entrar. Aí quem quiser, eu passo qual que é só vocês digitarem também no Google que vocês vão encontrar. Olha, a Rita. Prato mais saboroso, para mim, o inseto, enfim, mais gostoso é a tanajura, as Sim, formigas. Que ela tem uma sim. complexidade maior do que os demais, até por ser de coleta, né, e não de criação. Sim, se eu Se falar for para para vocês, fala, se picotou. for para criação, aí eu gosto mais de grilos. Eu acho que ele trabalha melhor com os pratos, né? Eu também, eu prefiro. Eu comprei 1 quilo de tanajura. Eu e minha mãe comemos tudo, 1 quilo. Eu chegava na faculdade, falava, vai contar de comer alguma coisinha doce. Aí eu ia no congelador, ela já estava salgadinha, estava crocante, comia. Nossa, te juro, foi 1 quilo. 1 quilo. Eu também prefiro o grilo e o tenebro. Né? A farofa, né, que é bem conhecida, né, a farofa de saúva, ela é bem saborosa bastante. Bom, gente, a gente está terminando aqui. Rosana, ele aparece alguma coisa com contagem regressiva aqui? Não Aqui não aparece está só para aparecendo ti. nada. Não está aparecendo Mas nada, tem não. tem uns 5 minutos, mais ou menos. Saudades da Incesso Nasal. Sim, sim. Bacana. É o Rodrigo falando. Oi, Rodrigo. Você ajudou a gente lá. Naumir, obrigado. Pessoal, eu acho que a gente está indo
para o final aí do nosso tempo, que o Instagram limita em 1 hora. Sim. Gostaria aqui de agradecer todo mundo que participou, me colocar aí à disposição também se vocês continuarem com outras dúvidas. E dizer que no dia 12, na próxima terça-feira, eu faço mais uma live sobre o assunto. Aí para o Instituto Federal Catarinense, vai estar na página aí do IFC. Quando tiver mais informações, eu divulgo certinho para vocês daí. Aqui. Rita. Oi, Rita. Vou sim, a gente vai pra Pira de novo. Que saudade. Gente, eu queria agradecer, né, ao pessoal, claro, que tem alguns que não puderam realmente participar, mas eu queria agradecer a Proteína de Insetos, tá? A divulgação aí, as perguntas, Loucos por Alimentos, Senai Alimentos, aqui de São Paulo, Instituto Food Design e Responsabilidade Social, a doutora Ellen Lopes e a Maiara, a doutora Andréa Boanova, queria agradecer por meu coração, o doutor Enio, Segurança de Alimentos, foi a Juliana, Big Bites Podcast, o Grupo Educacional OTEC, a Bruna, a Nutri, minha colega Ana Carolina, o Aloísio, a Tamires Garcia, Tenébrios Tucujo, de Macapá, aos meus alunos e ex-alunos e colegas de trabalhos aí que divulgaram aí, acreditaram, né, no meu trabalho, no trabalho do Rossano, que eu sempre comento, né, que isso a gente precisa realmente quebrar barreiras aí, é o que a gente vem falando aí nas palestras e nas lives, né? Experimentem, né? E a gente, se Deus quiser, um futuro aí breve, a gente vai estar por aqui, a gente vai ver o pessoal consumindo aí macarrão à base de grilo, os bolos, etc, etc, etc. Olha aí, que bacana, comi grilo, o pessoal come grilo. Tem gente que entrou depois. Parabéns. Insetos na Exalc, aí o pessoal comentou também. Não sei se ano que vem, por conta de toda essa mudança aí no ambiente, que era para ser a cada 2 anos, mas de repente ano que vem ou no outro a gente tem a outra edição aí do Insetos na Exalc para receber todo o público e ir lá conhecer mais sobre as várias utilizações do inseto e também comer um inseto lá se ainda não teve oportunidade. É muito bacana lá em Piracicaba. Quem não conhece, olha, é um evento que o Rossano, claro, já está aí ao terceiro, né? Eu já participei de 2. E foram, assim, o último, quase 4.500 pessoas. Então, assim, é gratuito, né? Você tem aí o nosso stand, né, na parte de insetos para você estar degustando, e tem toda a parte de insetos para você conhecer, a parte de controle biológico, os benefícios. É muito bacana para a família. Muito bacana mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. Tenébrios Tucuju, a Ana, os meus aluninhos, ó, que fofos. O Incetec, Ginaldo. Heraldo? Próximo evento será lá em Piracicaba em 2021. Tá. A Rita, ei, opa, pois é. Se tiver o inseto na Exalc. Aqui tá faltando 10 minutos. Gente, então eu queria agradecer. Qualquer coisa eu também fico à disposição para vocês. E a gente se vê numa